Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. O que a gente pode esperar das relações de trabalho em 2024? Que as relações de trabalho estão mudando, a gente já sabe e a gente já viu em outros episódios aqui. Mas hoje eu reuni um time de especialistas aqui do escritório para a gente refletir quais são as tendências para esse ano de 2024, o que as empresas precisam prestar atenção, como é que o judiciário está pensando, a gente vai falar sobre tudo isso. Então, deixa eu apresentar qual time que está aqui comigo hoje. A minha primeira convidada é a dona de um dos episódios mais ouvidos da história desse podcast, quando a gente falou sobre o impacto da LGPD nas relações de trabalho. Ou seja, já foi uma mudança grande, então ela sabe do que ela está falando. Ela é a nossa head de ESG de relações de trabalho e quem nos acompanha já conhece ela, porque ela já participou de vários episódios por aqui. Seja muito bem-vinda, Érica de Mello. Oi, Silvia. É um prazer estar aqui de novo. Eu estava com saudade já, faz um tempo que a gente não conversa, né? Então, para mim é sempre uma alegria e um prazer participar dos episódios, empolgada para a gente falar de relações de trabalho, né? E não vou dar spoiler aqui dos meus parceiros de podcast, porque você vai apresentar com certeza, mas eu posso dizer que é um time de feras. A minha segunda convidada é uma estreante aqui no podcast, mas ela é uma especialista com mais de 15 anos de estrada nas relações de trabalho. Ela já atuou em diversos segmentos de negócio, incluindo empresas multinacionais de grande porte, metalúrgicas, bancos, segurança privada e instituições de saúde hospitalar. Caramba! Seja muito bem-vinda ao podcast, Fabrícia Koplin. Muito obrigada, Silvia. É um prazer estar aqui junto com meus colegas nesse meu primeiro podcast. E espero que seja o primeiro de muitos, hein? E fechando meu time de expert de hoje, a gente tem um especialista trabalhista que atua prestando assessoria estratégica preventiva, contenciosa aos clientes de grande porte, como a gente já sabe que é aqui do escritório. Não é a sua estreia aqui no podcast, mas será a sua primeira participação trazendo a visão de mercado sobre as relações de trabalho. Então seja muito bem-vindo, Guilherme Sala. Oi, Silvia, tudo bem? Obrigado pelo convite e realmente estou muito empolgado aí para falar sobre as perspectivas do mercado para 2024, ainda mais do lado dos meus colegas de trabalho aqui, né? Hoje promete. Então, tá bom, então obrigada por terem aceito o convite, em primeiro lugar, a gente sabe que a agenda é sempre corrida, né? E vamos falar que 2023 foi um ano de muitas mudanças nas relações de trabalho. E quais são os pontos que vocês acreditam que chamam, né, que as empresas precisam realmente prestar atenção em 2024? Tem assunto para 12 meses. Se a gente for falar em tudo que as empresas precisam prestar atenção, e acho que não só as empresas, mas a sociedade também, né? Porque, como a gente já falou aqui várias vezes no podcast também, a gente sabe que o trabalho movimenta o mundo, né? Em todos os aspectos. Quem não trabalha depende do trabalho de alguém. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque é complexo o tema. Então, é difícil falar quais são os principais temas que a gente tem que prestar atenção. Acho que a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo na sociedade, porque isso também vai refletir no que vem por aí de legislação, de regulação e de conflito, porque o conflito vem disso, né? O conflito vem da diferença de expectativas e de combinados e de possibilidades. Então, acho que tem alguns temas para a gente falar, a gente pode levantar alguns aqui. Um dos que a gente falou saiu esse ano de 2023, a gente teve a situação da legislação de equidade salarial, né, algo que tem sido muito discutido, a mulher conseguir chegar ao protagonismo nas relações de trabalho e ter equidade, principalmente num mercado que a gente tem ainda nichos e setores muito masculinos, né, e que tem uma dificuldade muito grande cultural sobre isso, e que representa a sociedade, que é o que a gente está falando aqui. Então, uma das tendências é essa, as empresas ainda estão tentando entender como lidar com isso, não só com a equidade salarial, porque a gente já vê um movimento das empresas indo nesse sentido de promover de fato a equidade, mas em como reportar, porque agora as empresas passam a ter uma obrigação de reportar e mostrar essa, né, de forma transparente que elas conseguem garantir essa equidade, e que também não era novidade, então por isso que eu digo que não adianta só a gente olhar para a legislação. A legislação até já existia para isso, né, para dizer da igualdade salarial, equidade, a Constituição já estava aí, a equiparação salarial já existia na CLT
desde sempre, mas são tendências sociais que requerem novas regulações. Então, acho que uma delas é essa, e aí é um trabalho conjunto RH, ouvir as pessoas também envolvidas e jurídico nessa tendência. E até esse ponto da equidade salarial, ela já era prevista em outros regimentos, em outras leis, mas esse movimento deu mais força ainda de publicizar essa voz e esse movimento super necessário de trazer mais equidade salarial, dar mais luz nesse assunto que é a discriminação da mulher no ambiente de trabalho. Então, como a gente tem visto e como a Érica bem falou, temos grandes desafios aí para frente, porque a sociedade ela é muito dinâmica, a gente tem muitos conflitos no dia a dia, e na maioria das vezes a legislação trabalhista ela não acompanha esses movimentos sociais. Então, da mesma forma que a gente precisa proteger certos assuntos, a gente tem uma lei ali de certa forma defasada. Então, a gente precisa ali como pessoas e operadores do direito trabalhar da melhor forma para que a gente consiga atingir esse espírito da lei, né? Essa intenção de proteção. Então, nós já somos, né? Mas aqui para frente tem mais protagonismo ainda os advogados para que consigam cada vez mais ter essa proteção a esses assuntos de grande relevância. Esse tema que você tocou, Guilherme, é muito importante porque a gente está falando de uma mudança cultural. A gente não está falando de uma mudança imposta só por legislação. Ela leva um tempo ali para se ajustar, para ficar azeitadinha no nossa cultura de dia a dia. E pelo que eu entendi aqui da nossa conversa prévia, parece que o Ministério do Trabalho está de olho nessas mudanças, não é? Sim, o Ministério do Trabalho está de olho e vai fazer um relatório com base nas informações que são geradas pelo E-Social. Então, essas informações salariais para a equidade, elas vão ser captadas pelo Ministério do Trabalho através dessa informação. Isso vai poder gerar fiscalização, né? Então, assim, olha quais são os riscos que eu assumo se eu não cumprir a legislação, ou se eu reportar de forma errada, né? Ou se eu mascarar algo que eu faço, porque a veracidade da informação também pode ser apurada por fiscalização. E acho que é importante a gente falar do gancho que você fez com a lei, né? Que assim, não necessariamente legislativo, e muitas vezes a lei não resolve. Uhum. Muitas vezes a lei não vai resolver. A gente tem discutido algumas legislações, né? A área trabalhista está movimentada já há algum tempo. Acho que nunca deixou de ser, mas tem sido bem intenso. E a gente discute muito isso, que às vezes eu tento resolver um problema com uma legislação, mas, na verdade, quando eu imponho algumas coisas, eu posso criar até um problema indireto. Então, esse problema da mulher mesmo, essa questão de promoção da mulher no mercado de trabalho que a gente está falando, dependendo da regulação que eu imponho, e aí aqui não tem a ver com a equidade, porque isso é necessário, mas às vezes eu tentando proteger, eu faço com que, de outra forma, a mulher seja afastada do mercado de trabalho, porque a empresa não quer comprar uma briga, o risco é alto do que eu vou ter que fazer. Então, eu prefiro não seguir. Quando, na verdade, o que a gente tem discutido muito, até com especialistas do assunto, é assim, será que não seria o contrário? Em vez de eu colocar uma legislação que obriga a empresa a ter determinado benefício A ou B para a mulher, eu dar um incentivo fiscal para a empresa que tiver modelos de promoção da mulher no ambiente de trabalho. Que aí vai ser genuíno. Políticas específicas, entende? E funciona assim, a empresa vai ter um benefício por promover aquilo, e não ela vai ser autuada por não promover a mulher no mercado de trabalho. Entende? São mecanismos diferentes, mas que podem ter resultados muito melhores do que a imposição legal de um benefício específico. Eu acho que essas questões culturais, elas têm a ver não só com a questão da mulher, mas de toda uma questão de gênero, de igualdade dentro das companhias. Eu acho que vale a mesma premissa. Sim. Para toda mudança cultural. E é um diálogo muito importante que se cria dentro das empresas, das organizações, de trabalhar melhor esses assuntos, não só na forma de criar políticas de incentivo, de criar fluxos ali de reconhecimento para a mulher, de trabalho, visando o bem-estar da mulher, e do lado de legislativo, né, da mesma forma que ele impõe ali
uma trava para que a empresa mostre quais são as medidas que elas estão fazendo para atingir aquela finalidade da lei, que é a promoção da mulher e a equidade salarial, a gente esbarra em outras legislações. Por exemplo, como a empresa vai ali divulgar um dado sensível, né? Que a gente está falando de salário, a gente está falando de informações que possam identificar uma pessoa. Então a gente tem outros cenários que a gente Mais precisa do que isso, olhar, né? A gente está falando de segredo de negócio. Perfeito. Porque como eu remunero as minhas pessoas, tem a ver com o meu modelo de negócio. E aí, de certa forma, se eu não tomar cuidado, eu vou abrir o meu modelo de negócio para o concorrente. Ou aqui eu vou ter que ter uma proposta, né? Pra roubar o funcionário, o talento ali. Exato. Né? Eu não sei que a Silvia ganha X, mas eu vou saber que na empresa da Érica, as pessoas que têm o cargo X, Y e Z ganham tanto. E aí, se eu quero aquele talento que tem esse cargo, eu E consigo aí? fazer uma proposta atraente para ele. Não é? Então, assim, tudo está muito interligado. Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque você tem a lei, você tem a expectativa social, que é coletiva, você tem as expectativas individuais que colaboram nesse cenário, você tem os conflitos que são gerados, e aí a gente vai chegar lá na frente no judiciário spoiler. depois, né? Mas tem a ver com isso, né? Um conjunto de fatores. E acho que o mais legal da gente explorar aqui, para falar de tendências, é a necessidade de contextualizar. De eu sair do micro e olhar as coisas de uma forma muito mais ampla. Qual é o movimento social que a gente está tendo nesse momento? E quais são as preocupações sociais? Qual é a demanda social? Porque as empresas fazem parte disso, as pessoas fazem parte disso e a gente tem que buscar um ponto de equilíbrio. Então, a gente pode falar de equidade, lei de equidade, a gente pode falar de outras legislações que entraram, discussão de legislações que estão por vir, como a regulamentação do trabalho por plataforma, que é um tema que já está, né, há tempos aí em pauta e que está sendo quase que legislada pelo judiciário, mas o judiciário também tem conflito de entendimento sobre isso. Então, tem tendências legislativas, sim, mas eu acho que a gente também precisa olhar disso de uma perspectiva de dar um passo para trás e entender qual é a demanda social. A gente falou sobre isso diversas vezes, até na regulamentação de trabalho por aplicativo, que é um tema quentíssimo e que vai continuar quente, né, para 2024, que é, eu preciso, seja por legislação, seja por ordem judicial, eu preciso dar aquilo que está sendo demandado pela sociedade e pelas empresas envolvidas. E não dar uma solução que eu entendo que é uma adaptação da legislação que já existe. É porque eu acho que, ao contrário de outras matérias do direito, a legislação trabalhista ela é totalmente focada em pessoas. E se a gente não olhar para o que as pessoas demandam, acho que não há legislação que consiga ser... Elas querem, né, na real. É mais do que isso, porque assim, são as pessoas, mas também são as empresas. Porque, veja, se eu olhar, vamos fazer uma reflexão aqui do ponto de vista social, tá? E é perfeitamente compreensível que exista uma tendência de proteção social em querer dar o vínculo de emprego nos trabalhos por aplicativo, trabalho por plataforma. É compreensível, né? Mas, por outro lado, eu preciso entender o outro lado da situação, que é qual é o modelo de negócios que está acontecendo ali, porque são novas formas, novos modelos de negócio, e que não se adaptam com isso. Né? Aquilo que a gente vem discutindo, nenhum dos lados quer aquilo, e vem uma lei e dá uma coisa que não é o que nenhum dos lados quer, que é o vínculo de emprego, por exemplo. Né? E vem uma legislação ou vem uma decisão judicial e então, assim, a gente vai ter um ano quente em temas até de conflito entre legislação e interpretação do judiciário e demanda dos envolvidos, porque precisa de diálogo. A gente fala disso aqui há quanto tempo? Muito né? tempo. Desde os diálogos da reforma trabalhista, que ainda tem conflito. São né? 5 anos de reforma, 5 anos de reforma trabalhista. Indo para o 6º ano de reforma. Né? 6º ano já, 17? 6º ano de reforma. 6º ano de reforma 6º já. ano de Indo para o 7º ano. Ainda tem temas que têm divergência de interpretação. Então, por isso que eu digo que nem sempre a solução está na legislação, muitas vezes não está, na maioria das vezes não está. Porque o que vai dar vida para aquilo é a demanda social e a interpretação que vai ser dada para aquela legislação. Né? Então, é sobre isso que a gente tem que falar. Eu tenho que materializar, eu tenho que tornar concreto qual é a demanda social e o que a gente quer fazer com ela.
É importante falar sobre isso. E só para fazer uma provocação aqui, falando em demanda social, tecnologia está aí. E aí, como é que isso impacta nas relações de trabalho? Tecnologia tá faz tempo, né? Sim, na verdade, a tecnologia vem crescendo, crescendo, crescendo. Todo mundo achou que ia acabar o mercado de trabalho. Todo mundo achou que ia perder para o robô, né? Tá todo mundo esperando chegar o robô que vai me substituir, ou o chatbot que vai me substituir, a inteligência. Os advogados falavam também Sim. disso, né? Acho que hoje a gente já deu uma acalmada com relação àquilo, quem está mais inteirado. Sim, e eu acho que foi um receio de todas as áreas quando a tecnologia chegou. Esse primeiro cenário é de impacto e de desconforto, mas que teve um impacto positivo das pessoas surgirem o interesse de pesquisar sobre a inteligência artificial, o que ele proporciona, como entraria nas rotinas de trabalho, né? E agora eu acho que a gente já está no segundo cenário, já pós-tecnológico, que a gente já identifica o que é a tecnologia, a inteligência artificial, o que ela pode nos proporcionar, agora como é que a gente condiciona para poder aumentar os nossos resultados, a eficiência, fluxo de trabalho. Então hoje a gente não tem mais esse medo de ser substituído, mas a gente entende a potência que ele pode proporcionar para a gente no nosso dia a dia. Até para ajudar, né, no trabalho, no diário do advogado. Aqui no escritório, por exemplo, a gente está com um projeto de uma inteligência artificial que vai, por exemplo, ler a ata e agendar os prazos, deixando com que o advogado faça o seu trabalho da melhor forma possível, otimizando esse tempo de trabalho para a atividade realmente que é importante, e não uma atividade administrativa repetitiva, né, que a gente tem todos os dias em relação, por exemplo, leitura de ata, marcação de prazos, etc. Eu acho que esse vai ser um impacto bom, uma discussão boa, principalmente quando a gente estiver falando das tarefas que as pessoas precisam desenvolver. Acho que o escopo dos cargos vai mudar. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Acho que tem sim um desafio ainda, porque a gente tem portas de entrada do mercado de trabalho e a gente tem uma questão de preparação profissional, né? E de educação. A nossa base ainda não está preparada para isso. Então, assim, hoje a gente ainda está muito tímido se a gente for pensar em educação de base, o quanto a gente está lidando com tecnologia, inteligência artificial, pensamento disruptivo nas escolas. Esse é um ponto tão interessante. Eu já estava fazendo uns testes aqui no escritório com o ChatGPT, sobre como que a gente demanda o ChatGPT. E para você criar um prompt dele, para quem não está familiarizado, você tem que descrever em palavras a ordem que você quer que a inteligência artificial, né, que o ChatGPT, no caso, desenvolva. A gente tem uma sociedade de analfabetos funcionais. Como é que essa galera vai lidar com esse tipo de ordem? É a questão de base. E, assim, e de como você reacomoda um mercado em que a base dele ainda está preparada para um trabalho presencial, repetitivo, Exato, né, burocrático e com mínima tecnologia. Então, a gente vai ter... É uma transformação social, e essa transformação social vai depender da disposição disso, de você trabalhar a base, isso é interesse das empresas, isso é interesse de todo um mercado, porque o desenvolvimento tecnológico, como você falou, está andando a passos largos. Né? Se a gente não acompanhar, a gente gera outros problemas, causa um desequilíbrio na sociedade que não interessa para ninguém que aconteça. É uma frase que você fala sempre, né? O consumidor sem trabalho... O trabalhor que não trabalha é o consumidor que não consome. Exato. É a sua frase. Eu acho que eu vou botar isso no título. Porque é verdade. Acho que tudo das relações de trabalho gira em torno disso. Interessa para todo mundo. Então, é muito importante a gente falar sobre isso também. E outra, né, que aí cabe um episódio, assim, toda vez no podcast é isso, né? A gente já vai gerando temas para os próximos episódios. A gente tem uma outra discussão que é o próprio judiciário tá na pegada da tecnologia e da inteligência artificial. E daí, como é que eu mostro que o meu recurso não é igual ao outro? Quando a inteligência artificial for julgar o meu caso e ela falar assim, deixa eu ver, o seu é igual àquele que é igual àquele, a inteligência artificial do judiciário também está sendo treinado, o machine learning lá está forte. Né? Só que são decisões repetitivas. E como é que eu mostro assim, opa, não, esse aqui, ó, esse é diferente. Então, também tem questões de segurança da informação, né? Em relação à lei de proteção de dados. Como que isso vai se dar em relação à tecnologia e essa segurança em relação aos dados? Exatamente. São desafios que a gente vem vivendo e que a gente discutiu aqui algumas vezes.
não só de LGPD, mas até da regulação da inteligência artificial. Que é o tema quente do ano de 2020. É quentíssimo, mas a gente vai deixar para o pessoal, para a gente gravar aqui com o pessoal da outra área, o pessoal do digital, né, para falar sobre isso. Mas esse é quentíssimo, a Fabrícia colocou muito bem, né, a questão da privacidade e proteção de dados já vem sendo trabalhada, mas agora a regulamentação da inteligência artificial, quais são os limites, como é que a gente testa, quais são os frameworks que estão sendo aplicados no mundo inteiro para a gente falar de ética na inteligência artificial. Né? Isso vai valer para todas as áreas, porque ela vai ser aplicada a todo mundo. Então, saindo as regulações, né? Saiu lá o AI Act, Reino Unido falando, e aí? Estados Unidos está trabalhando nisso, o Brasil está trabalhando nisso. Então, vem por aí muita legislação que impacta no mercado de trabalho de muitas formas diferentes. Essa educação digital, né, é muito mais necessária hoje em comparação ao início da utilização da inteligência artificial. Porque envolve realmente muita questão de segurança, vazamento de informações, a questão de utilização de forma eficiente, de forma inteligente, vamos dizer assim, e é uma pauta hoje que está em todas dentro das organizações. Então, as empresas já se preocupam com a questão da tecnologia, não é mais um item opcional, ele já está integrado em todas as rotinas empresariais, e eles se preocupam até fazendo um viés ESG. O pilar S e G tem sido muito trabalhado dentro das organizações. O viés de aplicar a inteligência artificial, mas eu preciso preparar aquele meu funcionário, o que ele pode colocar dentro da inteligência artificial, né? Para evitar exposição, para evitar modelos de negócio sendo vazados, documentos confidenciais. Infração de propriedade intelectual. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E aí gera até muita coisa do que a gente responde aqui hoje, né? Quando acontece alguma coisa nesse sentido, a primeira pergunta que a gente recebe, posso demitir por justa causa? Essa é recorrente. Né? Essa dá pra fazer um FAQ sobre ela. E aí tem muitas discussões sobre isso, que assim, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu eduquei, eu impus limite, eu apliquei governança sobre aquilo que eu estava criando e determinando, expliquei para ele qual era o limite. Eu preciso educar. Né, porque é uma via de mão dupla. Se eu fiz tudo isso, aí a gente pode discutir a aplicação de uma justa causa. Agora, se eu simplesmente coloquei uma pessoa lá, falei para ela, se vira aí, vai fazendo, fica delicado, porque eu não impus limite. Ou você nem disse se podia ou não podia. Exato. Estou usando aqui o ChatGPT para construir uma peça processual. Ninguém disse que não podia. Pior do que isso, eu estou jogando um relatório de um cliente dentro da inteligência artificial para ela fazer. Qual inteligência artificial? Com qual segurança? Exatamente. Eu estou pondo dados ali. Dados muitas vezes confidenciais. Hoje a gente tem até de processos que as pessoas falam, o processo é público. Nem sempre. Tem processo que corre em segredo de justiça. Eu não posso sair abrindo essa informação. Então, tem todo um cuidado nesse ambiente que tem a ver com as relações de trabalho, que tem a ver com limites, que tem a ver com educação dessa força de trabalho que vai ter que lidar com a tecnologia, porque vai ter que, a gente não tem opção, né? Não tem volta. Caminho de volta. Já está integrado na nossa rotina, Exatamente. Né? Hoje, quando a gente acorda, fala com a Alexa, fala com o celular, né? Então, assim, a gente já está integrado, né? E veja que coisa, há uns poucos anos atrás, a discussão, talvez uns 3, 4 anos atrás, era as relações de trabalho era o uso do seu próprio dispositivo. Se era possível, se não era possível, se era permitido, se não era permitido. Agora a gente já está numa outra discussão, que continua sendo sobre permissões. Só muda o item da permissão. Quer combinar o jogo, entende? A gente volta no que a gente estava falando. É legislação para isso? É também. Mas adianta eu ter uma legislação da inteligência artificial, aquilo vai refletir na relação de trabalho? Você vai, dentro da minha empresa, executar uma atividade que tem a ver com tecnologia, com dados, com confidencialidade, com inteligência artificial. É a lei que vai fazer você fazer certo ou errado? Não, é o compromisso que você assumiu. E a regra do jogo. Clara. Exato. É educar, é estabelecer a regra do jogo claramente e fiscalizar. Estabelecer isso como uma cultura da empresa Isso. também.
Isso. E a gente teve até um caso de LGPD envolvendo relações de trabalho que falava exatamente disso, que o funcionário tinha sido demitido por justa causa, por levar um relatório para casa, ou por vazar Mandou dados. para o e-mail pessoal. Mandou pro e-mail Caminhou para o e-mail pessoal uma planilha. Não foi a legislação. Na legislação não diz que aquilo é proibido. Quer dizer, diz que você não pode vazar o dado, mas não que você não poderia encaminhar para o seu e-mail pessoal. Isso é uma regra da empresa, e ele foi demitido pela regra da empresa. E Não até que ponto a pessoa entende que encaminhar para o e-mail pessoal dela é é vazamento. desviar o dado da empresa. Se está com ela, entende? Então, por isso, é sobre educar, é sobre estabelecer políticas claras e fiscalizar. Não tem outra receita de bolo, é essa. Né? Não dá para a gente falar sobre isso. Então, assim, temas tem muitos, acho que falando de mercado de trabalho, até de ingresso, como a gente tem falado, o que vem por aí. Tem uma legislação também que está sendo discutida sobre a lei do estágio, né? Quem é mais antigo, que não é o meu caso, no mercado de trabalho, Nem o meu. eu sou, né? Jovem. Lembra que a legislação era muito diferente do que é hoje, né? E ela foi se adaptando exatamente por demandas sociais de, olha, a gente precisa repensar a jornada, porque talvez não esteja sendo produtivo, né? O estagiário acaba substituindo um empregado, e aí a jornada dele ele ultrapassa e desvirtua isso, porque tem uma função educacional, preparatória para a vida profissional. Então, a gente voltou nesse assunto agora e tem um projeto de lei lá rodando para possibilitar tanto a extensão do contrato de estágio para 6 meses após a conclusão do curso, né? Faz O todo que na sentido. nossa área é muito interessante, porque a gente tem uma questão chamada prova da OAB, e que nem sempre a pessoa consegue passar imediatamente, né? E aí ela não está habilitada para advogar, mas ela também não pode mais ser estagiária, e para ela ser funcionária de algum lugar, de uma empresa ou de um escritório de qualquer lugar, nem sempre é interessante para ela. Né? Então, assim, tem discussões sobre isso e a gente volta na legislação, e também para ampliar, porque antigamente a gente não tinha esse limite. Eu lembro que eu mesma, quando fiz estágio, você podia ficar no escritório mais tempo, você podia fazer sua formação ali e depois virar um profissional ali. Hoje não, você tem uma limitação de 2 anos, que está sendo discutida a ampliação para 3. Então, óbvio que eu acho que a gente, né, vai ser ampliada essa discussão, tal, mas a gente está falando de ingresso no mercado de trabalho, de uma flexibilização que pode fazer sentido nesse momento. E como evoluímos, porque eu, enquanto jornalista, o estágio era proibido, gente. Não podia. Olha só, essa fase eu não peguei. A gente tinha que fazer estágio escondido, daí não era bem um programa de estágio, a gente ficava lá observando. Eu tinha uma ajuda de custo de transporte para sentar e observar. Era só isso que eu podia fazer. Eu passava a tarde, sei lá, na TV olhando as pessoas trabalharem. Era essa a minha tarefa. Assim, não ajudava em nada. Enfim, evoluímos muito. Fiquei muito contente com essa informação. Eu não fui beneficiada por ela. Um outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é um retorno do protagonismo dos sindicatos. Quais são os pontos que é importante a gente olhar para isso? A gente tem falado disso bastante. 2023 cresceu muito esse debate, inclusive, porque a gente teve tendências que vieram do judiciário, né? A gente tinha um posicionamento do STF sobre contribuição, especialmente sobre contribuição assistencial, que é aquela que tem a ver com acordos e convenções coletivas, só para a gente, né, deixar claro para quem não está familiarizado com o assunto, não é a contribuição sindical, que era aquele imposto sindical anteriormente, não é isso. É a contribuição assistencial, que existia um posicionamento do STF já de muito tempo, dizendo que ela não era obrigatória e não poderia ser. E aí o STF reviu o posicionamento dele no último ano e entendeu que ela pode sim ser estabelecida por convenção coletiva ou acordo coletivo, e que, desde que resguardado o direito à oposição, que vai na contramão do que trouxe a reforma trabalhista, que colocou o mecanismo de autorização e não de oposição. Então, isso gerou bastante polêmica, ainda está sendo muito discutido, mas o fato é que a última decisão é no sentido de que isso está válido, e aí a gente está agora nessa fase numa discussão dos efeitos de modulação disso. O que significa isso? De, tá bom, eu vou poder retroagir com essa decisão? Alguns sindicatos patronais, que são dos empregadores, começaram a notificar as empresas falando, olha, o STF disse que eu posso cobrar, então me pague os 5 últimos anos. Assim como a gente teve sindicatos
das categorias profissionais, colocando situações de oposição um pouco inusitadas, né? Você tem que comparecer, se você exercer o seu direito à oposição, você paga uma taxa de R$150. Se você não comparecer das 15 às 15h05, você não vai poder exercer o direito de oposição. Uau. É muito importante também, do ponto de vista empresarial, e que a gente tem auxiliado nessa discussão, porque como esse tema ele tem idas e vindas, né, gera, inconsequentemente, ali uma insegurança jurídica. E aí o que a gente precisa tratar e dar segurança para as empresas é como tratar esses temas internamente. Então, de uma forma estratégica, a gente precisa trabalhar esses temas diretamente com o sindicato, né? A gente precisa estabelecer um diálogo com os sindicatos para que a gente não tenha tantos atritos e tanta informações desconexas, né? Conflito de informações ali. Então, é um tema muito quente, né? Que já vem aí, pode ter nova movimentação em 2024 sobre os sindicatos, mas a gente também vê uma grande movimentação das empresas e das grandes organizações reatando ali diálogos com os sindicatos, né? É o que a gente fala aqui, né? A gente trata de relações sindicais. E é isso, é comunicação e relacionamento. Tem a ver com isso, porque eles são... E a gente tem que reconhecer o papel que os sindicatos têm, historicamente até, nas relações trabalhistas, né? A gente tem muitos sindicatos e categorias que são sérias e que representativas e que fizeram diferença e ainda fazem diferença, mas a gente também tem que reconhecer deficiências de um sistema que permite a coexistência desses sindicatos e federações e confederações com outros sindicatos que não são tão representativos assim, no sentido de fato, exercer o papel da entidade sindical ali naquela categoria. Mas a gente tem que conviver com isso e tentar trazer uma harmonização para esse cenário, porque a relação de trabalho depende disso também. É um diálogo importante, né? Exatamente. Os clientes estão trazendo essa demanda, né? E a gente tem que negociar com o sindicato também como vai tratar essa situação da melhor forma possível. E são muitos os temas, né? A gente está falando da contribuição, porque a contribuição ela repõe algo que vinha sendo muito solicitado pelo sindicato, que são os sistemas de custeio sindical. A gente sabe, a gente acompanhou um desmonte de muitas entidades sindicais pelo Brasil nos últimos anos pós-reforma trabalhista. Mas não é só esse tema, a gente está vendo uma tendência de que outros temas sejam direcionados para a negociação coletiva. Uma delas é a regulamentação do trabalho aos domingos, né, que a gente tinha setores, atividades que eram permitidas, aí foi crescendo o número de atividades que permitiam sem nenhuma autorização do Ministério do Trabalho, que precisasse toda hora ficar solicitando essa autorização, e agora a gente vê que a tendência, existe uma proposta em andamento sobre isso, é de levar isso para a negociação coletiva. Então, o trabalho aos domingos fica vinculado a uma questão de negociação sindical. E outros temas virão. E eu acho que esse era o protagonismo que se esperava da reforma trabalhista, quando foi retirada a contribuição sindical. Você falou do desmonte, mas acho que a expectativa de todo o mercado era que os sindicatos assumissem esse protagonismo do diálogo. Isso. Do papel de realmente, não só o de representatividade da categoria, porque, veja, o custeio ia ficar restrito à associação ao sindicato. É assim, mostre-me o que você faz e eu vou me associar. Fato. Não deu certo. Né? A gente sabe que na maioria dos casos não deu certo, por N razões, e aí, assim... Cada um com a sua. Exato, mas não deu certo. Só que agora, será que é esse o caminho, de novo? É isso que está em pauta. Essa resposta ainda não existe, óbvio que cada um defende o seu ponto de vista, né? Cada envolvido nesse tema defende o seu ponto de vista, mas eu acho que esse é um assunto que a gente sente aqui pelos temas que a gente está tratando, que a gente está falando com as empresas, acompanhando o sindicato, acompanhando no judiciário, inclusive, qual a tendência de modulação do efeito disso. Né? Porque nem o próprio judiciário sabe direito como vai ficar. Veja que essa é uma decisão do STF, essa não é uma decisão da Justiça do Trabalho. Mas quem vai julgar os conflitos de qual é o limite, o que pode, o que não pode, quando que é garantido o direito à oposição e quando está sendo um abuso, né? É a Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho também está tentando equacionar isso para chegar num denominador comum.
Essa é uma discussão para 2024 que vai longe. E eu já estou convidando aqui esse time para a gente falar sobre isso. A gente teve alguns BIM, se não me engano, Sim, alguns anos atrás, diversos com o falando exatamente isso, trazendo todas as partes envolvidas para discutir isso. Eu acho que vale uma renovação desse tema, Sim. em outro olhar agora, com outro cenário que permeia relacionamento com as pessoas outra vez, né? Sem Estamos dúvida. aqui falando de relacionamento de novo. Então, só para a gente dar seguimento aqui nas nossas tendências de 2024, eu vou trazer um assunto que eu sei que quem estiver ouvindo, estiver envolvido com a área, vai estar de cabelo em pé nesse momento. O nome é e-social. Todo mundo já passou por desespero com ele. Eu, que não sou da área, já sei, porque todo mundo já passou por problemas. Em 2023, a gente teve uma nova mudança que vai refletir em 2024. Explica pra gente, Gui, o que aconteceu? Olha, se a gente pegar o histórico de pesquisas do Google, a gente vai ter ali o e-social trabalhista como um pico gigantesco em outubro, né? Nesse último trimestre, em outubro, a gente teve aí o e-social trabalhista, a obrigatoriedade de informar os processos trabalhistas no e-social, né? E desse tema, as empresas sempre, nos procuraram, porque algumas estavam já preparadas para esse momento, mas não sabiam como ia transitar essa informação no sistema, outras não sabiam qual que é o momento adequado de informar, até porque se deixar de informar pode ser penalizado com multas, com restrições, e aqui a gente tem trabalhado de uma forma multidisciplinar, né? Por mais que o nome seja e-social trabalhista, envolve outras áreas, né? E o papel aqui que a gente tem nesse momento é de abrir um diálogo com as outras áreas das empresas, né? Que está envolvendo o RH, está envolvendo o DP, está envolvendo a área tributária, está envolvendo os advogados internos. Então a gente trabalha de uma forma inteligente, vamos dizer assim. Então foi uma grande oportunidade essa entrada do e-social para a gente criar diálogos com os nossos clientes, né? E até com o próprio judiciário, né? Porque, veja, a decisão que gera o fato gerador, nosso motivo de tanto estudo ultimamente do e-social, ela vem de uma decisão judicial, de um andamento processual. Então, isso é o que a gente lida todos os dias no contencioso, sim. Mas o desdobramento disso não envolve só os jurídicos. Não é só o escritório jurídico da empresa. É quem vai lançar isso no e-social, que não é o jurídico, tem a ver com folha, né, tem a ver com fiscal, porque isso é uma obrigação acessória que não é trabalhista, o e-social não é uma obrigação trabalhista, apesar de muita gente entender que como o Guilherme falou, por conta do e-social trabalhista. Não, gente, a informação é trabalhista, é decorrente de um processo judicial trabalhista, mas é uma obrigação que não é trabalhista. É de todo mundo. E De várias áreas, como o judiciário trata isso uma também. escrituração de informação. Porque é uma novidade, né? Como que ele trata essa situação dentro do processo? É que o juiz não aplica a norma do e-social, né? Isso. Não, Então não é que ele interpreta a norma. O que a gente vê, eu acho que o que a gente pode dizer sobre o olhar do judiciário, acho que é no sentido de que a gente vinha numa toada em que a gente já sabia como era o despacho no final quando vinha a ordem de pagamento. Né, vinha ali, recolher em guias próprias, algumas decisões já vinham. Contribuição social, que acho que são os principais objetos que a gente discute hoje, contribuição social e imposto de renda retido na fonte. Né? Em guias próprias, já vinha até a guia, o código para você recolher, e hoje, se você faz desta forma que vinha no despacho, você gera uma obrigação acessória específica no e-social. Mas aí eu recolho no processo, e hoje a gente tem inconsistências do próprio sistema do e-social, que faz com que na hora que eu gero a informação, ele entende que eu vou pagar via e-social, que eu vou gerar a guia via e-social. Só que eu já recolhi a guia no processo. Então, está gerando duplicidade, né, de informações e, consequentemente, uma imposição de multa. Só que eu já paguei no processo. Então, isso que a gente está trazendo hoje as empresas estão tentando entender esses fatos geradores, tentando entender o movimento do judiciário, tentando entender quais são as alternativas para não gerar essa duplicidade, porque eu tenho saídas administrativas. E as saídas judiciais também, que aí a gente entra nessa linha de advocacia estratégica, né? A gente para de pensar somente no processo, mas a gente pensa nos efeitos lá na ponta para a empresa. Né, o impacto que vai ter na área tributária, que vai ter lá no DP, eventualmente pode ter
impedimento de emissão da certidão negativa de débitos. Então, assim, o ecossistema que abrange agora a reclamação trabalhista tem maior protagonismo e importância dentro das empresas. Então, não só apresentar uma defesa, agora a gente precisa olhar a parte administrativa, como a Érica comentou. A gente tem um input de informação que é um processo trabalhista, só que a gente tem ali uma informação acessória tributária. Então, a gente precisa atender as duas frentes. Então, a advocacia estratégica que a gente tem trabalhado, que a gente pode trabalhar tanto administrativamente, via e-social, ou a gente pode trabalhar estrategicamente na defesa, diretamente no processo. A gente tem feito alguns estudos e validações de teses e a gente tem interessantes resultados com o posicionamento dos juízes. Então, a gente tem já um grande material, como os juízes têm se comportado através desse nosso posicionamento voltado para a advocacia estratégica do social. Então, a gente tem juízes que se isentam, eles falam recolham. Nós temos juízes que já estão muito atualizados, já entendem do e-social. E tem aqueles que esperam o que a empresa vai fazer no processo. Então, aí é um papel muito importante que a gente tem feito em conjunto com as empresas para poder dar maior instrumentalidade, para que eles entendam o que está acontecendo dentro do processo. Até porque deixar de informar no e-social por causa de um fato gerador pode... uma infração, né? É uma infração. A gente está falando ali de uma obrigação tributária e não mais trabalhista. E aí está sujeito a multas, né? Mas que advém do trabalhista. Sim. Né? Olha Da a informação importância trabalhista. disso, porque assim, vamos pensar em termos de atuação processual. Até então, eu vou negociar um acordo, né? O que eu penso antes do e-social? Eu penso nos termos do acordo, o valor, como eu vou pagar, quais são as verbas que eu estou pagando, porque aí eu vou ter os encargos, né, previdenciários e fiscais, ponto. Agora, eu tenho que pensar em outras coisas, que é assim... Qual é o meu evento que vai gerar lá o fato gerador no e-social? É a homologação do acordo. Então, quando eu homologo o acordo, gera a minha obrigação de informar para o e-social. Mas, quando que eu vou pagar esse acordo? Isso está vinculado a isso ou não? Eu vou pagar antes de homologar? Se eu pagar antes de homologar, como é que eu vou fazer para informar depois? Então, criou uma sistemática que o advogado tem que estar atento desde a atuação no processo. Porque é para saber quando é que vai gerar a obrigação para aquela empresa de informar isso no e-social. Mesmo que seja uma obrigação acessória. Veja, se eu perco essa linha, se saiu uma homologação, por exemplo, que é um dos eventos que está lá no regulamento do e-social, e eu não informar o cliente, ele não informar no e-social, ele comete uma infração. Tá explicado por que toda a gente fica com medo dessa palavrinha. Porque uma coisa que é para ser simples, que é registrar no sistema, virou uma coisa complexa. Eu acho que aqui eu já vou deixar claro que a gente precisa de um episódio só para falar disso, senão a gente não sai daqui hoje. A gente vai virar um podcast de 7 horas. E só para a gente... Outro tema que deixa todo mundo de cabelo em pé são as questões do judiciário. O que vocês enxergam para 2024? A gente tem visto, e eu até trouxe um dado aqui de uma notícia recente que saiu dizendo das reclamações constitucionais sobre temas trabalhistas, né? Isso tem sido noticiado muito e assim um embate entre o judiciário trabalhista e o STF. E isso tem N problemáticas causadas ao redor disso e pontos de vista diferentes. Mas aqui fala nesse dado que é de novembro, se não me engano, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, veiculou, com base no Estadão, fizeram um levantamento que as reclamações constitucionais que chegam ao Supremo, 54% estão relacionadas a temas trabalhistas. Então, ou seja, mais da metade. Reclamação constitucional é um instrumento específico que leva para o STF demandas no sentido de que, olha, a Justiça do Trabalho está julgando contra o seu entendimento. Por favor, tome uma atitude. Em termos bem simplificados e práticos, é isso. E quando a gente olha para isso, isso tem causado também uma instabilidade no mercado e para as empresas e para os próprios reclamantes, porque a gente não sabe para onde vai, né? Acho que a gente passa por um ano em 2024 de muito diálogo e de muita necessidade mesmo de aproximação dos órgãos do judiciário, porque a gente tem uma justiça especializada dando decisões sobre aquele tema, que é a competência dela fazer aquilo, e aí certo ou errado é outra discussão, né? Se está acompanhando ou não o que deve ser
é outra discussão. E a gente tem um Supremo Tribunal Federal que tem também um papel importante de uniformização da jurisprudência do país, para não ter conflitos em casos idênticos, casos análogos, que a gente chama, né, situações semelhantes e contextuais, e que também é guardião da Constituição. Então, que olha para essa relação de trabalho com um olhar fora da CLT, mas olhando para a Constituição Federal. Para não ferir nenhum direito fundamental. Exatamente. Só que o que a gente está vendo... E também para proteger não só o direito fundamental daquele trabalhador envolvido, mas direitos empresariais. Você tem questões de livre iniciativa, você tem questões da organização do trabalho que tem a ver com as empresas, com o empregador, pequeno, médio ou grande. Né? Então, assim, ele também serve para todo mundo. Mas acho que a gente vai para um ano de 2024 muito quente nisso, e que também cabe a nós aqui, operadores do direito enquanto advogados, nos mobilizarmos para contribuir com esse equacionamento de entendimentos. De onde a gente vai com tudo isso? Porque eu preciso ir no sentido da unificação e da pacificação de entendimentos, e não do aumento dos conflitos. Né? Se existe um conflito, uma divergência de entendimento, como a gente vai fazer? A gente acabou de falar aqui que a reforma trabalhista tem 6 anos, e a gente ainda está discutindo a interpretação dela, tanto na Justiça do Trabalho, quanto no STF. E aí isso causa decisões divergentes, direitos que são aplicados muitas vezes pelas empresas, imaginando que vai ter um entendimento no sentido, e quando você chega no judiciário é outro. A insegurança jurídica é gigante. Para todo mundo, para a empresa e para o empregado também. Né? A gente advoga para a empresa, então a gente está habituado com isso, mas para o empregado também. Porque ele nunca sabe, né, o que vem do outro lado. Ninguém sabe. Então, dificulta até, quando você tem essas divergências, dificulta até a questão preventiva. Porque como é que eu vou fazer uma prevenção? Um dos pontos que eu tenho que levar em consideração é a interpretação da lei. A lei a gente sabe, e como operadores do direito a gente tem a obrigação de saber o que diz a lei sobre determinado assunto, mas na hora de aplicar eu não posso considerar só o que está escrito na lei. Eu preciso considerar, para uma questão de visão de gestão de risco, eu preciso considerar a tendência de entendimento, de interpretação daquela lei. E hoje isso está muito complicado, porque a gente tem no próprio tribunal divergências importantes sobre isso. O tema de trabalho por plataforma que a gente falou aqui de tendência de regulamentação tem divergências enormes, regionais. Se você pega os tribunais regionais, tem divergência. No próprio, cada tribunal, se você pega turmas diferentes, tem divergência. No próprio TST tem divergência. Se a gente acompanha, né, todo dia sai uma notícia, reconheceu o vínculo, não reconheceu o vínculo. Uma reconheceu, a outra não reconheceu. Agora o STF falou que não é, o STF falou que é. E a gente tem também uma renovação de julgadores no próprio STF, o que também acontece no TST. Agora a gente está tendo mudanças no CNJ. Então, assim, essa renovação de pessoas também conta, porque você traz entendimentos e posturas diferentes. A gente vai ter que chegar em mecanismos que ajudem nesse equilíbrio. Até para explicar para o cliente, né? Mas como eu não posso fazer isso? Se no tribunal X é dessa forma, no tribunal Y é dessa. Por que não tem esse entendimento? Por que eu não posso? Né? Então, essa insegurança jurídica é criada exatamente por conta disso. Por que um tribunal aceita e o outro não? É. Foi uma pergunta que a gente respondeu essa semana. Por que o tribunal defere quando eu peço em Minas Gerais e em São Paulo não? Porque você mora num país continental. Só essa resposta que eu posso te dar. Que tem culturas diferentes e pessoas que têm comportamentos completamente diferentes. Só por isso. Ninguém escolheu a complexidade para você. Tá simples. Tá simples. Então, acho que a gente vai participar muito disso ainda. A gente falou muito disso aqui durante a reforma, Silvia, você lembra disso, né? Porque era essa a angústia de todo mundo e continua sendo. Como vai ser a interpretação disso? Porque é aquilo que a gente comentou no começo, né? A Justiça do Trabalho, ela não é uma decisão simples, porque ela envolve comportamento, envolve pessoa, envolve cenário, envolve uma série de coisas que, às vezes, a mesma decisão para uma pessoa, ela é injusta para outra. Por mais que a lei seja a mesma, a gente está falando de pessoas, né? Exato. A situação pode ser parecida, mas, às vezes, só um detalhe determina a diferença. Exatamente. Porque a gente está falando de comportamento. Exatamente. Então, é mais um ano de desafios, de novos temas e de temas antigos
que estão sendo revistos, reinterpretados por novas pessoas, em novos contextos, com novas legislações, ou seja, como a gente sempre brinca, tá crocante. Bom, então, para você que ficou com a gente até aqui, eu vou começar a despedir dos meus convidados de hoje, já deixando o convite aqui aberto, que a gente falou de muita coisa que dá para aprofundar, que eu tenho certeza que quem está nos vendo e nos ouvindo ficou curioso para saber, para entender mais, para poder compartilhar. Então, eu queria começar me despedindo pela Érica. Obrigada por ter vindo compartilhar mais esse conteúdo com a gente. É sempre muito legal a gente conversar. Apesar do tema ser denso, ser complexo, a gente consegue tratar tudo de uma forma mais descontraída, para que quem estiver ouvindo também não fique desesperado demais. Não, tudo tem jeito, né? Tudo tem solução. A gente só precisa participar, estar aberto. Acho que esse é o mais importante, é dialogar, trocar figurinha. A gente sempre fala sobre isso. Eu sou uma entusiasta do diálogo e da troca de figurinha todo dia, o tempo todo, não só com os clientes, mas com todo mundo, com o mercado. A gente precisa falar sobre as coisas. A gente só vai chegar em soluções se a gente conversar. Então, e acho que esse espaço aqui é para isso, né? Para a gente trocar ideias, falar sobre o que a gente tem feito, trazer nossos pontos de vista, mas também ouvir. Então, fica o convite também para as pessoas interagirem com a gente. A gente compartilha esse conteúdo e a gente quer ouvir, a gente quer fazer novos conteúdos que também tenham a ver com o que as pessoas querem ouvir da gente, da experiência que a gente tem passado, dos pontos de vista que a gente tem no dia a dia e do que a gente tem lidado com as empresas. Então, muito obrigada pela oportunidade de novo. Temos muitos assuntos para 2024, né? É sempre um prazer estar aqui. Estarei outras vezes. Obrigada, Guilherme, meu companheiro de dia a dia aqui, Fabrícia também, né? A gente é o braço direito e o braço esquerdo. Talvez as duas pernas. Também, né? Então, assim, a gente desbrava esse mundo das relações de trabalho juntos aí com muito compromisso, né? E com muita vontade de fazer a diferença naquilo que a gente entrega todos os dias. Então, obrigada por esse episódio, que é o primeiro de muitos que a gente vai fazer em 2024. Eu quero gravar isso aqui para ficar um compromisso público deles, entendeu? Já na pressão, então vou me despedindo da Fabrícia, que teve a sua estreia hoje, que vai voltar em outros episódios de 2024. Então, obrigada. Brincadeiras à parte, foi muito bom ter você aqui no episódio. É sempre bom ter pessoa nova, visão diferente. É um episódio para a gente falar de mercado, então a gente espera que você venha mais vezes para a gente ir ao longo desse 2024 desmistificando essas grandes complexidades da área trabalhista. Muito obrigada, Silvia, pelo convite. É uma honra estar aqui com os meus colegas, com você. Obrigada. E Gui, assim, já na intimidade, tá? Porque agora eu já posso, porque já é o seu segundo episódio, daqui a pouco já pode pedir música no Fantástico. Eu também queria me despedir de você, já estendendo o convite para você voltar mais vezes. Acho que você sempre contribui muito. Esse episódio do E-Social, eu tenho certeza que quem estiver assistindo vai querer que a gente aprofunde. Vamos pensar em como a gente estrutura isso para trazer mais informação para o mercado. E eu te agradeço mais uma vez por ter vindo. Obrigado, Silvia. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando com esses temas que são sempre relevantes para o mundo jurídico, para as empresas. E esse exercício que a gente se propõe aqui de furar a nossa bolha e mostrar um pouco da nossa experiência, como que está sendo do nosso lado a visão do judiciário, a visão das empresas. Eu acho que isso contribui muito e atinge muitas pessoas. E assim como a Érica compartilhou também, a gente quer ouvir de vocês, do pessoal que nos ouve, as nossas perspectivas, os desafios, e eu acho que só assim a gente consegue aprimorar o nosso dia a dia. E fica aqui também o meu compromisso de participar dos próximos podcasts. Falei que ia rolar um compromisso público. Então é sempre um prazer estar aqui para a gente falar desses temas tão quentes assim. E 2024 promete, né? Tem muita coisa rolando e com certeza a gente vai ter bastante conteúdo para compartilhar. Bom, então assim eu vou encerrando mais um episódio aqui do Conectando Mentes Curiosas, agradecendo também a você que ficou até o finzinho desse episódio com a gente, lembrando que você sempre pode ser notificado cada vez que eu subir um episódio novo lá nas plataformas, então aciona o sininho lá no Spotify. Agora a gente tem esse conteúdo em vídeo no YouTube, se você estiver nos ouvindo, corre lá no YouTube do PG Advogados, a gente tem uma playlist com todos os nossos episódios em vídeo, então você pode ver um pouquinho da nossa carinha, da nossa estrutura. A gente também agora tem um Instagram próprio, então segue a gente lá, conectandomentescuriosas.pod.
lá no Instagram, onde a gente sobe um pouco desse conteúdo, fala um pouco das redes. A gente vai investir um pouquinho mais de dividir com vocês sobre isso. E eu estendo meu convite para vocês, para estarem aqui comigo no próximo episódio aqui do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!